Bem, olá a todos, estamos de volta aqui com o nosso Pode Mais, o podcast do Espaço Curupira. E hoje, um pouquinho fora de Manaus, nós estamos aqui no município de Iranduba, que fica aproximadamente a uns 10 quilômetros de Manaus e faz parte da região metropolitana. E por que a gente está aqui? Porque recentemente, durante um evento aqui no município, no evento da APAI, a gente teve a grata satisfação de conhecer o senhor Francisco Rodrigues de Oliveira. E o senhor Francisco fez um relato muito interessante, muito impactante e, acima de tudo, muito emocionante da relação dele com o filho autista. E por que eu me interessei em vir aqui e registrar, né, esse depoimento do senhor Francisco? Porque tem tudo a ver com a minha história de vida com meu pai, né? Eu também tenho deficiência física derivada da paralisia infantil. E assim, quem cuidou de mim, na verdade, foi o meu pai. Meu pai foi tudo. Foi meu médico, meu fisioterapeuta, meu cuidador, né? E quando o senhor fez esse relato, senhor Francisco, eu me lembrei muito da minha relação com meu pai. E eu vi o quanto o senhor tem esse carinho, essa dedicação, pela relação que o senhor tem com o Ícaro, né, que é o seu filho. Ícaro Davi Santos de Oliveira. Mas aí, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, mas eu queria saber um pouquinho do senhor, né? Da onde é que o senhor veio, como é que veio parar no Iranduba, e aí a gente vai conversando. Então, seja bem-vindo, senhor Francisco. A gente está aqui num podcast, né, num programa, num bate-papo, onde a gente fala sobre deficiência, a gente fala sobre transtorno, a gente fala sobre pais, mães, professores, escolas que atendem crianças, jovens ou até adultos que têm algum tipo de transtorno ou deficiência. Senhor Francisco, o senhor é de onde, afinal de contas? Eu sou paraense. Eu estou há 45 anos aqui em Manaus e casei em Manaus, tenho 3 filhos e fiquei viúvo. Fiquei viúvo em 2001. Em 2010 eu conheci a mãe do Ícaro. Uhum. Foi quando começou a história dele. A sua história com o Ícaro. Sim. Ou a história do Ícaro com o senhor, né? E vice-versa. Agora me diga uma coisa, senhor Francisco, o senhor tinha, assim, alguma informação a respeito do que era autismo? O senhor tinha alguma ideia? Como foi que o senhor foi descobrindo, foi notando? Sim, quando o Ícaro nasceu, ele brincava muito com as mãozinhas. E eu achava interessante. Olha como ele mostrava com a mãe dele, como ele gosta de brincar com a mãe dele. Uhum. E com o decorrer do tempo, ele, já quando foi para o Andajá, eu notei que ele não tinha coordenação. Sim. Eu tinha que colocar mais uma almofada aqui para ele. E com 2 anos, que ele tinha 2 anos, a mãe dele faleceu. E eu fiquei com ele. A partir daí eu comecei a prestar atenção no comportamento dele, nas atitudes dele. E ficava com aquela dúvida de que essa criança não é normal. Alguma coisa está acontecendo com ele. Foi quando ele já tinha 4 anos, ele não se alimentava sozinho, ele não andava, ele não falava. Aí foi quando eu procurei procurei um pediatra. Certo. E ele mandou que eu tirasse uma tomografia da cabeça dele. Eu tirei a tomografia e no instante que eu recebi aquele resultado, eu me despertou assim, disse, pô, mas ele não é neuro, ela é uma pediatra. E levei ela numa neuro, a pediatra. Quando eu cheguei naquela clínica lá, muitas crianças ali, tudo alvoroçado, tudo agitado, eu me assustei com aquilo. Disse, meu Deus. E ele também está no meio das agitações dele. E a médica, chegou a minha vez, eu entrei, ela fez umas perguntas.
Eu respondi, fiz o meu relato para ela. E no final eu disse, e o exame a senhora não vai? Olha, ela disse, não. O problema do Ícaro não dá exame nenhum. É comportamento. O Ícaro ele tem autismo. Aí parece que desabou. Eu sei. Meu Deus. Eu tinha ouvido falar. Uhum. Meu Deus, e agora? Só você e ele? Fiquei, deu seco na boca, para casa, triste mesmo. E a partir daquele momento eu disse, bom, é eu mesmo. Eu vou ter que conviver com isso e aprender a lidar. Sim. E comecei a minha jornada. Primeiro eu tive que criar uma rotina e respeitar aquela rotina para ele. Certo. Porque é assim, eu ouvia muito falar, até eu mesmo já falei isso. É complicado ter um filho deficiente. Uhum. Esse termo eu hoje discordo. Uhum. É diferente ter um filho. Não complicado. Não complicado. O senhor já ouviu falar Já, isso? já. É complicado. Você não imagina o quanto é complicado. Não é complicado. Mas o senhor sabe, senhor Francisco, que falam comigo assim, que as pessoas chegam comigo e querem perguntar qual é a por que você tem deficiência? Aí eles não perguntam, eles ficam acanhados e dizem assim, qual é o seu problema? Então, eu digo, não, esse termo está errado. Uhum. Né? Ele não é complicado, é diferente. Eu vou ter que entrar no mundo dele. Eu vou ter que respeitar os limites dele. Sim. E criar uma rotina para ele, respeitar os limites dele. Dentro dessa rotina, vou respeitar os limites dele. E começou assim. Ele se mordia, ele batia a cabeça no chão, ele, sabe, eu digo, meu Deus, se esse menino crescer desse jeito, eu vou apanhar dele. Uhum. Nada disso. Medicamento no horário certo, tudo no horário certo. Aí eu tive que abrir mão de muitas coisas da minha vida. Certo. Abrir mão de muitas coisas que eu gostava, passei a fazer aquilo que era interessante para ele e não para mim. Uhum. E eu digo para ele mesmo hoje, ele tem 12 anos, eu digo, meu filho, eu vivo por ti, para ti eu vivo para ti e por ti, porque eu abri mão de muita coisa da minha vida. Ele não se alimentava até 4 anos, comida chegava só a colher vazia da boca dele. E eu tinha que dar. Ao lado. Ao lado, acompanhando. Quando começou a andar, já foi com 4 anos. Falar algumas palavras com 4 anos também, começou a sair. E eu, na luta. E eu olhava para ele assim e dizia, será se eu vou ver esse menino com 15, 16 anos, porque eu já tenho essa idade, quem vai ter paciência com ele como eu tenho? E aquilo começou a mexer muito comigo. Começou a me deprimir. E eu entrei em depressão. Mas eu tinha que reagir, porque ele dependia de mim. Sim. Ele precisava de mim, era eu e eu mesmo. Eu não queria envolver meus filhos nessa história, porque eles têm a vida deles, estavam começando a vida deles, né? E eu, sozinho, tirando forças, não sei de onde. E quando eu senti que a depressão estava avançando, aí eu olhava para ele assim e dizia, não,
Eu tenho que ter uma razão para querer viver. E a razão é ele. A referência da minha vida é ele. E foi quando eu parei com essa história de depressão. Uhum. Como diz outro, na marra. Na marra. Na marra. E hoje o Ícaro está aí, converso muito com ele. Ele tem essa rotina que eu citei. Eu sei. Até hoje ela existe. E ele cumpre rigorosamente todas as... Ícaro, olha, seu horário de dormir é X. Quando chega aquele horário, ele pega o tablet que ele guarda, toma benção e vai dormir. E como é que é a sua comunicação com ele? Eu digo assim, o senhor conversa, ele conversa com o senhor naturalmente? Conversa. Ele faz perguntas, muitas perguntas. É muito curioso, hein? Muito curioso. É? Muito curioso. Ele chega esses dias, ele disse, papai, autista pode trabalhar? Eu digo, pode, meu filho, você vai trabalhar. Agora o senhor me chamou a atenção de uma coisa. Ele tem consciência, então, de que ele é autista? Não, ele tem. Eu conversei até com a professora dele há pouco. Eu falei, ele tem consciência. Ele disse, papai, o que é ser autista? Eu digo, meu filho, ser autista é você ser especial. E você é especial porque você é autista. Você não é diferente de ninguém, são as pessoas que são diferentes de você. Muito boa essa. Entendeu? Se alguém um dia disser, certa vez, eu até comentei na última vez que nós conversamos, lá no colégio, na escola dele, ele disse, ficou triste lá em casa, e eu disse, o que você tem? Ele disse, eu queria jogar bola, não deixaram. Eu digo, mas por quê? Porque meus colegas disseram que eu sou diferente deles. Eu digo, não, você não é diferente. Eles são diferentes de você. Porque, por exemplo, você é inteligente. E eles não, porque se eles fossem inteligentes, eles não diriam isso para você. Eles deixariam você jogar bola. Você tem um dom de Deus. Você tem o seu mundo. Então, eles que são diferentes de você. E ele perguntou para mim, pai, autista pode trabalhar? Digo, pode. Digo, você vai ter barba, você vai ter bigode, você vai ficar um homem. Ele disse, arruma uma namoradinha. Digo, mas olha, arruma uma namoradinha. Eu já sei até quem é. Ele disse, quem? Aí ele citou o nome de uma amiga dele aqui no colégio. Ele disse, não, ela é minha amiga, é outra. Então ele tem muita consciência. O senhor está enganado então, né, senhor Francisco? Ele está passando para trás já, porque eu já nem penso mais em namorar. Então ele tem consciência, assim. Que maravilha. Ele tem muita consciência de que ele tem esse transtorno e é interessante, porque a pessoa tem que se conhecer. Sim, claro. Seja quem for, né? Não, ele se conhecendo, ele obviamente vai reconhecer os limites dele. Não, eu não vou poder fazer isso porque tenho esse problema. Eu não posso fazer isso. Certo. Não é? Então, eu acho interessante essa parte de ele ter consciência do que ele é autista. Maravilha. Senhor Francisco, eu fico assim agradecido com o seu depoimento, porque normalmente as coisas são preparadas assim para serem mostradas, para serem divulgadas. Hoje em dia, a questão do autismo, né, a temática do autismo, você encontra diariamente em qualquer lugar, né? Tem gente que está na televisão, está nas redes sociais, estão nos eventos e tudo. Mas o que mais me incomoda nessa história toda é que nunca a família participa. Porque são eventos assim muito para doutores, para mestres, para especialistas, né? E eu não nego isso, mas no entanto, por exemplo, uma história, um depoimento como o seu, né? De entender todo esse processo, de se sentir responsável por esse processo, tem que ser compartilhado, né?
E é bom que as pessoas entendam dessa forma, porque do jeito que o senhor entende, o que o senhor procede, o senhor também nos ensina como recebê-los em outros ambientes, seja na escola, seja na igreja, seja numa área de lazer. O senhor contou a história dele querer jogar bola, seja numa área de lazer, seja se relacionando a outras pessoas, que é o caso que ele, né? Então, eu posso namorar? Uma namoradinha. Você pode namorar. Então, que bom que ele tem esse entendimento, e mais ainda, eu posso falar isso para o senhor. Que bom que o senhor, né, tem entendido rapidamente que o Ícaro, como mesmo o senhor falou, né, ele não é um problema, né, não é algo que tem que ser solucionado, né, mas ele é uma pessoa especial, que para ser especial tem que ser entendido pelos outros. E a inclusão atualmente, senhor Francisco, ela prega justamente isso, né? A inclusão, as limitações não estão no indivíduo, estão no ambiente. E o ambiente é feito por coisas e por pessoas. E essas pessoas preconceituosas que não deixaram o Ícaro jogar bola, são essas que mais prejudicam o processo de inclusão. Porque não tem a sua sensibilidade, o seu entendimento, a sua grandeza, a sua educação em relação a olhar o teu filho e dizer assim: Ícaro, tu não tem nada de problema, Ícaro, tu não é diferente dos outros, você é especial, porque você tem essas e essas e essas características. É por isso que o senhor está conversando aqui com a gente. A gente pode encerrar o primeiro bloco, e aí a gente só queria lembrar que você pode acessar não só essa entrevista de hoje com o senhor Francisco, que está sendo maravilhosa, mas também acessar outros materiais e outros produtos que a gente tem no canal. Nós temos um canal no YouTube, senhor Francisco, onde a gente disponibiliza tudo isso daí, até para mostrar para as outras pessoas que necessariamente não tem que ser um especialista para compartilhar com ele. Eu garanto que quem assistir essa entrevista, o seu depoimento vai se sentir confortável, como eu me senti quando eu lhe ouvi. Sim. Porque eu lembrei da minha relação com meu pai. Então a gente convida as pessoas a irem no nosso canal, que é Espaço Curupira, no YouTube, e também a nos seguir no Instagram, que é @espaço.curupira, onde a gente tem muito produto lá, né? Faz uma chamada legal e você pode acessar também todos esses materiais. A gente já volta. Bem, então nós estamos de volta aqui na nossa conversa maravilhosa. Hoje a conversa está muito interessante, com um depoimento emocionante do seu Francisco sobre sendo uma pessoa já acima dos 60 anos, né? E que tem um filho, que ele é viúvo e tem um filho que é autista, de como é essa convivência com o filho dele, né? E no dia a dia. Garanto que essa entrevista, que essa conversa vai servir assim de referência, de apoio, de conforto, de inspiração, senhor Francisco, para outros pais que também têm filhos com autismo e que às vezes se sentem entristecidos, desanimados, desmotivados, sem saber qual é o procedimento. Mas, senhor Francisco, que a gente estava conversando aqui no intervalo, e que eu achei interessante, foi o senhor dizer assim que, de certa forma, o senhor teve uma inspiração em mim, Sim. quando eu estava num evento, Sim. que aí o senhor tomou uma atitude. Conta essa história para a gente, por favor. É verdade. Quando eu vi o senhor entrar, sentar, levantar com dificuldade. Muita dificuldade. E eu estava com meu filho. Seus limites, né? Bem restrito. E o seu filho, aquilo ali mexeu comigo. Uhum. Entendeu? E eu disse, tá aí, uma inspiração para qualquer um pai que tenha um filho com algum tipo de deficiência, né? E eu digo, eu estou no caminho certo. Uhum. O caminho é esse. Eu vou me inspirar mais ainda nesse homem. E comentei com as minhas filhas sobre o senhor, e elas acharam também interessante. E foi, sabe, a gota d'água. Eu digo, bom, eu estou no caminho certo mesmo. É esse o caminho mesmo. É esse o caminho, estou agindo certo. E porque eu sou muito crítico. Comigo mesmo, sou muito exigente comigo. Certo. Entendeu? Quando eu percebo que sou muito consciente, quando também faço as coisas erradas, quando eu saio um pouco do limite, eu reconheço.
entendeu? Eu me cobro muito. Então eu me cobrava, será se eu estou agindo certo, Ícaro? Será se... Porque muitos pais, eles dizem, não, isso é com o médico. Qualquer coisa, não, é com o médico. Não, isso é com a nutricionista. Não, isso é com... Sabe? E eu não. Eu fui o nutricionista dele, fui o médico, fui o psicólogo dele, fui o professor dele, porque ele foi alfabetizado em casa. Ah, isso é interessante tu falar. Tu alfabetizou Quando ele, ele então? foi para a escola, porque eu vivia frustrado com a escola. Uhum. Quando eu chegava lá, o Ícaro sentado numa cadeira lá no canto, porque estava perturbando as outras crianças, palavras da própria professora, que eu saí chorando uma vez da escola. Eu sei. Ele sentadinho lá no canto, e roendo unha, estressado, né? E ela disse, ele estava perturbando aí. Eu disse, a partir de hoje ele não vai mais perturbar. E levei ele para casa. Naquele dia eu fui arrasado. E ele falou, eu vou lhe alfabetizar em casa. Ele está tendo como testemunha a presidente da PAI, a dona Nete, quando ele chegou lá, ele já sabia ler e escrever. Ele foi para a PAI com 6 anos. Aí tu levou ele para a PAI? Com 6 anos. Certo. E graças a Deus, surgiu essa escola. São bem acolhidos aqui, os professores excelentes. E desenvolveu muito aqui. Certo. Inclusive a gente vai conversar com a professora dele daqui a pouco, no terceiro bloco, para saber também as impressões dela. Eu participo muito, ela está com testemunha, que eu fico ligando para ela, contar o comportamento do meu garoto, como é que ele está, como é que ele está se comportando, entendeu? E eu me preocupo muito. Também é bom tu dizer isso, eu vou dizer por quê. Porque às vezes o pai pega, leva, deixa na escola, larga lá. É com vocês. É com vocês. Não é verdade? Não é verdade isso? É comum fazer isso, né? E às vezes a exclusão, seu Francisco, e a discriminação começa na própria família. Começa na própria família. Porque não se responsabiliza. Aí, esse teu depoimento é bom para que as pessoas ouçam, vejam, né? De que não é um encargo da escola. Não. Né? A família tem que estar presente. Então, por exemplo, quando tu diz assim, eu ligo para a professora para ver como é que ele está, como é que ele está participando, o que ele está fazendo, isso só demonstra para as pessoas que a escola não é feita de professor, de diretor, do merendeiro, do porteiro. A família também tem que estar lá. Né? E é bom tu dizer isso daí, porque as outras pessoas também têm que entender isso. Porque meu pai também ia na escola, né? Ele chegava com o porteiro lá de manhã cedo, me entregava para o porteiro e disse, olha, daqui a pouco você não esqueça de levar ele para a sala de aula. O porteiro que me levava para a sala de aula, né? Mas que bom que tu disse isso daí. E aí ele foi para a escola e tu acha que houve uma evolução? E depois que ele foi para a PAI, aí essa escola aqui funcionava na PAI. Sim. E aí lá ele evoluiu muito. Né? Evoluiu. Aprendeu a ler? Aprendeu, aperfeiçoou, aprimorou a leitura dele, né? E o comportamento dele também. Certo que hoje, quando fala, ele diz, olha, você não vai para a PAI, fica... Por que eu não vou para a PAI? E criaram essa escola, desmembraram, ele fica 2 dias na PAI, e aqui é a semana toda. Entendi. Para não ficar muito pesado para ele, né? Mas, graças a Deus, ele está bem e fala já até em trabalhar. Né? Então, voltando ao assunto de tirar a responsabilidade, do pai tirar a responsabilidade sua e deixar com os professores. Existe, sim, muitos pais, assim, muitas mães, que querem se livrar, pelo menos pela uma manhã do filho. É verdade. Graças a Deus ele foi para a escola. Eu sei disso. Entendeu? Tem pessoas que pensam assim, eu sei. Sim. Eu converso muito, professor, com as pessoas assim. Eu participava de um grupo de crianças autistas, de pais de crianças autistas, que eu via cada relato que eu ficava estremecido. Diz, olha, eu só tenho sossego quando ele está na escola. Olha aí. Ouvi isso. E eu ficava
vergonha de dizer, rapaz, não diga isso do seu filho, rapaz. Do filho dele. Sabe, eu ficava só escutando, tirando lição daquilo, para mim mesmo, né? Digo, não é bem assim. Meu filho não é um problema para mim, e não vai ser, e não vai ser problema para ninguém, porque eu vou ensinar o caminho certo, né? Vou respeitar os limites dele, mas vou disciplinar ele também. Ele me obedece de uma tal forma que quando ele faz alguma coisa que foge do controle, diz, sim, já vai começar? Aí ele... Ou seja, tu tem uma disciplina Disciplina. com ele. Tu tem uma Não educação. é por ele ser assim que Aham. deixo ele Fazer a qualquer revelia. coisa. Eu sei. Né? E como eu disse, eu estabeleci uma rotina, dentro dessa rotina tá as regras, né? Ele tem que cumprir aquelas regras, porque ele pensa, não pensa igual a mim, Sim, mas pensa. sim. Então, E é do jeito dele. do E jeito tem que ser respeitado da forma dele. Quando ele faz as coisas que eu acho que seja errada, eu chamo ele, deixo acontecer, depois eu vou explicar para ele por que isso aquilo está errado, que ele não faça mais aquilo. E ele não faz. E Francisco, tu estava falando agora sobre o interesse dele em aprender sobre o autismo, e tu estava me falando que ele ultimamente tem procurado informações, está lendo, Sim. né, descobriu quem foi que descobriu o autista, estava compartilhando contigo. Ele vai acabar se tornando um especialista também na área, né? Eu creio. Né? Curiosidade dele é grande nessa área. É muito curioso e eu percebo que ele faz aquilo ali porque ele tem consciência do que ele tem, do transtorno dele, ele tem consciência. E ele vai buscar informações. E ele vai buscar informação. Maravilha. Entendeu? Bom. Porque eu digo, meu filho, se você sente uma febre em você, aí você toma o medicamento para aquela febre, a febre passa. Amanhã a febre volta. O que você vai fazer? Se tomar mais remédio? Eu digo, não. Você vai descobrir por que está lhe dando aquela febre. Entendeu? Para solucionar o problema. Então, você é autista. Você vai descobrir o que caso você vai estudar. Pegue seu tablet e vai pesquisar. Então, ele é assim. Eu sei. Entendeu? Ele quer descobrir, ele quer saber a razão, ele quer saber o porquê daquilo. Maravilha. Entendeu? Eu digo, meu filho, você vai longe, você vai ser um doutor. E Francisco, me diz uma coisa. Eu li uma frase muito interessante que a Baísa, que estava conversando contigo antes de começar aqui a entrevista, ela colocou aqui uma frase tua que ela achou interessante, inclusive colocou entre aspas, que ela falou assim, que tu tinha dito para ela, eu abri mão de mim para me inserir no mundo dele. Sim. Que frase bonita. É verdade. Eu, em determinado tempo, eu digo, bom, para eu dar uma vida de qualidade para o meu filho, eu vou ter que esquecer um pouco de mim. Entendeu? Eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto para fazer aquilo que é interessante para ele. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas, vou ter que abrir mão de mim. Porque, já pensou? Se eu partir dessa para outra e o Ícaro ficar, será se alguém vai ter paciência com ele quanto eu tenho? Será se alguém... Porque ele se sente amado. Maravilha. Ele se sente amado. Que bom. Eu percebo assim na reação dele, quando eu abraço ele, quando à noite eu abençoo ele, depois da oração ele ora bem. Eu digo, meu filho, papai te ama. Ele diz, eu sei. Que coisa. O papai te ama, viu? Ele diz, eu sei. Ele vai deitar, aí um dia abençoei ele, não disse que eu amava ele. Ele voltou lá da cama. Sim, você não disse que me amava.
Então, foi isso. Essa frase, realmente, eu falei para a moça. Eu digo, abri mão de mim. Eu abri mão de mim. De relacionamentos, há 10 anos atrás, né? Eu estava com 50 e pouco anos, um homem com 50 e pouco anos, ele está... Sim, hoje em dia ninguém merece mais com 50. Não, eu não vou arrumar uma pessoa para cuidar do Davi, para me ajudar a cuidar do Davi. Não vai ter paciência com ele. Vai ser eu e ele mesmo. Vai ser nós dois, nós dois e acabou. E hoje em dia, não me fez falta, porque eu não tive cabeça para pensar nisso. Eu preciso arrumar uma esposa, eu preciso casar de novo, eu preciso... Não tive cabeça para isso. Eu totalmente me ocupei com a situação dele. Tua vida minha vida. Viver com teu filho. Ela preencheu. Maravilha, que bom. Ela preencheu. E não me arrependo. Ainda bem. Me arrependo. E gostaria até de fazer mais. Eu gostaria até de fazer mais, mas a gente chega lá. Que bom. Olha, Francisco, eu agradeço imensamente. Tu não sabe o quanto estou emocionado. Eu acho que é uma das poucas entrevistas, e a gente já fez algumas, com pessoas com deficiência, com professores também com deficiência, com pessoas que cuidam de pessoas com deficiência. Mas o teu depoimento, eu acho que ele fecha, né, o nosso rol de entrevista, de conversa sobre essa questão, né, da deficiência, de transtorno, alguma coisa assim. E quando você vem dar esse depoimento, e que acima de tudo, tu falou uma coisa que eu vou compartilhar e eu já queria agradecer, e eu queria depois que tu fizesse as tuas considerações finais. Mas dizer assim, eu tenho certeza que o Ícaro sabe que é amado. Porque isso, assim como eu sentia do meu pai, dá conforto, dá segurança. Segurança, bicho. Porque o restante, a gente vai levando, Francisco, tu tá entendendo? Isso é importante. Francisco, a gente tem um tempinho, infelizmente, a gente poderia conversar muito mais, mas eu, do fundo do coração, queria agradecer. Primeiro, a tua disponibilidade, você ter saído da sua casa gratuitamente para vir aqui fazer esse depoimento, que tu não imagina o quanto vai ser importante para que outras famílias, que outros pais vejam que os filhos serem diferentes não significa ser um problema. Não. Aí eu queria que tu desse as tuas últimas palavrinhas, porque daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco para falar com a professora do Ícaro. Sim. Você tem Então, é isso que eu falei. Os pais que têm filho com deficiência nunca nem chega a cogitar de pensar que é um problema, porque não é. Talvez até você seja um problema para ele, por não aceitar como ele seja, entendeu? E eu quero dizer também que depois que eu conheci esse homem aqui, eu me inspirei muito mais ainda e fiquei também muito chocado e comovido com a história dele, que não é diferente da do Ícaro. E, olha, foi um prazer muito grande, imenso mesmo, se o senhor precisar de mais uma conversa, mais alguma entrevista, e caso conhecer o Davi pessoalmente, pode contar comigo. Tá bom, então. Foi uma honra muito grande. Agradeço, meu amigo, tá? Tua disponibilidade. Deus abençoe, senhor, que Deus nos abençoe pessoal. E que a gente conseguindo trazendo exemplos tão importantes como o teu, de convivência com teu filho que é autista, cuidando do teu filho, como você disse, né? Eu vou quase que me anular para que ele possa brilhar. Seria mais ou menos isso. Tá bom, querido? Muito obrigado. Tá bom, obrigado. A gente volta no terceiro bloco daqui a pouquinho. Bem, então estamos de volta aqui com a terceira parte do nosso Pode Mais, que é o podcast do Espaço Curupira. E mais uma vez, eu queria convidar, inclusive está a professora aqui do Ícaro, que a gente já vai conversar, para que pudesse se inscrever, professora, e divulgar o nosso canal no YouTube, que é @Espaço Curupira. Na verdade, Espaço Curupira, tu vai encontrar lá. E lá, professora, tem muitos materiais adaptados, a gente vai deixar inclusive para a escola hoje, né? Tem vários materiais didáticos e paradidáticos adaptados, e que às vezes o professor precisa. Agora nós estamos oferecendo lá
postando algumas oficinas em Libras e construção de materiais de baixo custo, né? Então você pode divulgar, peça para as pessoas se inscreverem. Não esqueça, então, Espaço Curupira no YouTube, mas também acompanhe a nossa rede social, a principal delas, que é o Instagram, @espaco.curupira. A gente conta com todos vocês lá. Bem, estamos de volta aqui com a professora Lucirene da Silva Melo, né, que é professora do Ícaro Davi, sobre o qual nós falamos nos 2 primeiros blocos, né? Tivemos aqui um depoimento emocionante, a professora estava aqui, ouviu também, né, do pai do Ícaro, do Francisco, que mostrou para a gente que as pessoas com deficiência não são problemas, elas são especiais, elas podem até ser diferentes, mas problemas não são. E deu um depoimento muito, muito emocionante, muito importante, para que todas as pessoas possam, quem sabe, ter um pouquinho de sensibilidade em relação às pessoas com deficiência, seja em qualquer espaço. Mas, professora, eu solicitei assim para a senhora dar o depoimento, porque a senhora está acompanhando ultimamente o Ícaro, né? Aqui na escola. Qual é o nome da escola, professora? Dilce Damiano. Tá. Que fica aqui em Iranduba, próximo a Manaus. E aí eu pedi para a professora fazer também um depoimento, poder falar alguma coisa, sobre o dia a dia do Ícaro aqui na escola, como é que ela procede, quais são os recursos, quais são os procedimentos metodológicos, didáticos que a senhora utiliza com ele. Professora, seja bem-vinda, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Então, quem é o Ícaro Davi na sala de aula com os outros colegas e com a senhora? O Ícaro é um aluno, assim, bastante parceiro dos colegas, né? Comigo também, assim, ele é um aluno muito gentil, muito expressivo, né? Gosta de estar aqui na escola, gosta de estudar. Quando ele chega, ele já vem com aquela alegria toda. Já chega, professora, a senhora já tomou café? Aí eu não costumo tomar café cedo, né? E aí ele sempre fala assim, de novo, professora, a senhora não tomou café? A senhora não pode fazer isso. A senhora tem que acordar cedo e tomar o seu café, porque a senhora não pode estar tomando café tarde. Eu tomei café com isso. E aí a gente começa aquele diálogo, né, de manhã cedo, com eles, com os outros alunos. São eles e quantos alunos na sala? São 6 alunos. 6 alunos. Ele é o único que tem autismo? Não. Tem mais? Aqui é uma escola de educação especial, né? Certo. Então, todos os nossos alunos, eles têm uma especialidade, tá, né? E todos os meus alunos, eles têm, né, uma especialidade. E o Ícaro, assim, quando eu iniciei na escola, e fui colocada para trabalhar aqui, eu fiquei, assim, um pouco meio apreensiva. certo. Porque eu já tinha trabalhado em outras escolas de ensino regular, mas eu só tinha uma aluna autista, né? E quando eu vim para cá, eu fiquei sabendo que era uma escola de educação especial e só ia ter alunos especiais. Eu fiquei um pouco apreensiva, porque a gente sabe que na prática a história é bem diferente. Na né? prática a teoria é outra. Prática uma, teoria outra. É. E aí foi quando eu iniciei, vim, aceitei a missão, porque como a gente sempre fala aqui na escola, com todos os outros professores, que não é um trabalho, é uma missão, né? Porque nós temos uma missão com os nossos alunos. E aí eu aceitei essa missão, fui apresentada aos pais, alguns dos pais já trouxeram seus filhos para me conhecer, e o que eu fiz? Fiz um relatório, né? Chamei todos os pais, fiz um relatório porque eu precisava saber quais as necessidades deles, o que eles tinham, o que eu poderia aprimorar, o que eles já sabiam, o que eu poderia ensinar mais, né? Porque eu precisava conhecer eles para poder lidar com eles logo de início. E com o tempo eu poderia tirar minhas próprias conclusões, né? Conversei com o seu Francisco, ele me falou toda essa história dele, que ele foi alfabetizado em casa. Eu entendi, né, o lado dele de ter um pouco assim de receio, né, de achar que o filho dele poderia acontecer com o filho dele a mesma coisa que aconteceu na outra escola que ele citou, né? Então, o Ícaro, assim, me conquistou, né? Um menino muito inteligente, muito expressivo, carismático, que se dá bem com todos os outros alunos. Tu usa algum procedimento diferenciado com ele ou com os outros alunos?
Como é que vocês Eu gosto desenvolvem? muito de trabalhar o lúdico. Ah, tá. Né? Eu sempre faço um conteúdo, a gente utiliza o livro, utiliza a atividade no caderno, mas sempre no final daquele conteúdo eu faço um recurso lúdico relacionado àquele conteúdo. Eu sei. Tipo, a gente trabalhou os sentidos, e aí no final eu fiz um recurso lúdico e eles participaram, inclusive tem até fotos, né, que a gente sempre registra esses momentos. Eu gosto muito de trabalhar o lúdico, porque eles conseguem passar o que eles aprenderam ali naquele momento lúdico, né? Entendi. E é uma coisa que distrai eles, Sei. né? Eles gostam, assim, de participar ali na hora do lúdico. E na hora do relacionamento do Ícaro com os outros colegas, como é que é? Ele se dá super bem com os outros colegas. É? Mas, assim, na hora que ele tá fazendo atividade, é como o seu Francisco falou, ele é uma pessoa muito centrada, né? Um aluno muito centrado. Coloca a atividade dele, e aí eu coloco uma mesa, sentam todos naquela mesa, né? E eu sento com eles, eu não costumo sentar na minha mesa. Sim. Eu sento junto com eles para tirar as dúvidas deles ali, todo mundo junto. Quando ele tá fazendo atividade, que um conversa para lá, outro conversa para cá, ele fica assim, professora, eu preciso me concentrar. Professora, eles não estão deixando eu me concentrar, eu preciso fazer minha atividade, eu preciso me concentrar. E eu vejo que não tem como. Aí eu, Ícaro, senta aqui perto de mim, bem aqui do meu ladinho. Aí ele vai lá, ele só sai dali quando ele termina a atividade dele. Tarefa que ele tem que fazer. Né? Qual o tempo que ele passa contigo na escola? Eu diria assim, é um turno, 2 turnos? Só um turno, só Só um pela parte da turno. manhã. Só de manhã. Só de manhã. Tá. Quanto tempo durante a semana? De segunda a sexta. De segunda a Segunda a sexta. sexta. Todos os dias ele está Todos aqui, os então. dias. Mesmo Todos os horário. Tá certo. Professora, qual é a sua formação mesmo? Eu sou formada em pedagogia, docência do ensino superior, educação especial e inclusiva, educação infantil e anos iniciais e autismo. E foi importante para ti ter essa formação? Nossa, muito importante. Porque eu sempre visei assim que nós, professores, temos que estar preparados. Uhum. Dependendo do momento, uma vez ou outra, eu vou ter um aluno autista. Eu trabalhando numa escola especial ou eu trabalhando numa escola de ensino regular. Claro. Sempre vai ter uma criança que tem uma especialidade e eu vou ter que estar preparada para atender aquela criança. Agora me diz uma coisa, eu queria saber do teu ponto de vista. Assim. Que o Francisco falou aqui que ele levou o filho até a escola, que ele acha importante que a família tenha essa interação com a escola. Do teu ponto de vista enquanto professora, como é que tu vê essa relação assim, família e escola? E qual a importância que os pais têm em também compartilhar o ensinamento, a educação escolar, que a educação doméstica é a obrigação do pai, mas a educação escolar com os professores ou com o corpo da escola? Eu acho primordial, né? Primeiro a gente acha assim que tem que ter uma parceria. É de suma importância que tenha essa parceria escola e família. Uhum. Porque eu conheço o Ícaro, eu convivo com ele só pela parte da manhã. O seu Francisco, ele convive com ele a parte da tarde, à noite e os finais de semana. Então, ele conhece ele muito melhor do que eu. Com certeza. Então, as informações que eu preciso saber do Ícaro, eu tenho que comunicar a ele. E a gente se comunica muito, assim, eu e o seu Francisco, né? Uhum. Ele é um pai bastante presente. Isso é ótimo. E aí, sempre ele me pergunta, como que tá meu filho? Como que tá meu garoto? Quando seu Francisco, a gente está precisando disso. Ele vai lá e participa, assim, bastante, né? Isso nos deixa, assim, como um professor, nos deixa confortáveis, Claro. né? Nos dá uma certa segurança, né? Chegar com o pai e dizer, pai, aconteceu isso. Pai, o que eu preciso melhorar? Pai, o que, né? Porque a criança, ela chega em casa relatando o que aconteceu na escola. E nós, professores, precisamos saber o que os nossos alunos estão achando do nosso trabalho, né? Se eles estão se adaptando, se eles estão gostando, o que a gente pode melhorar. E isso é uma coisa que a família tem que ter com a escola, com o professor, né? Meu filho está precisando disso, meu filho está com uma dificuldade nisso, né? Quando vai uma atividade para casa, o pai tem que acompanhar essa atividade para ver como que o filho dele está se desenvolvendo, se ele acha que tem algo que o filho dele não está conseguindo realizar, pedir que a gente acerte mais ali naquele ponto, né? Que nem o seu Francisco chegou comigo, olha, o meu filho ele já
Ele já lê, ele já faz contas básicas, mas eu preciso que ele melhore, avance mais, né? No caso do Ícaro, ele já tinha bastante desenvolvimento assim, na área de adição, subtração. A gente já começou a trabalhar multiplicação, né? Então, esse contato com o pai e o professor é de suma importância para nós profissionais. É mais desafiador fazer educação especial no interior do Amazonas? O que tu acha? Eu acredito que ela é desafiadora em todos os lugares, né? Porque nenhuma criança é igual. Não, nenhuma criança é igual. E sempre a gente tem que se adaptar a eles. É como o seu Francisco falou, né? Ele deixou de viver a vida dele para viver em torno da vida do filho dele. Nós, como professores, temos que deixar as nossas particularidades e tentar se colocar no lugar do nosso aluno. Né? Porque eu tenho 6 alunos. Eles não são iguais, então eu tenho que passar o conteúdo conforme a necessidade de cada aluno. Tudo bem, professor. Professora, eu queria agradecer o seu depoimento, só veio complementar tudo aquilo que o Francisco falou, e eu convido a senhora de novo, né, a acessar o nosso canal, a se inscrever no canal, que não é só acessar, tem que se inscrever, porque quanto mais gente inscrita, mais valor o canal vai ter, né, e mais pessoas vão poder acessar informações como a senhora passou, o Francisco passou, né, e muita gente vai poder ajudar a desmistificar essa ideia, esse modelo de que a deficiência é um problema, né? Então, é aquilo que o Francisco falou, né? Nós somos diferentes, mas nós não queremos ser problema para ninguém, muito pelo contrário. A gente quer fazer parte de tudo que é solução no mundo, tá? E eu queria agradecer imensamente nessa oportunidade aos alunos de publicidade do Instituto Federal do Amazonas, aos que estão comigo hoje aqui, ao Júnior, à Baeza, ao nosso intérprete, colega de trabalho, professor Jurandir, ao nosso responsável por chegar e voltar para casa, que é o Mike, que está também nos apoiando, que está hoje nos acompanhando até aqui em Iranduba, e externar meu elogio, minha gratidão à professora Cristiane, que está aqui nos bastidores, nos ouvindo, e que promoveu essa conversa, esse encontro, né, e que facilitou a nossa vinda até aqui, e poder compartilhar para o resto do mundo o que Iranduba, né, a 10 quilômetros de Manaus, que faz parte da região metropolitana, está fazendo na área de educação especial. Eu fiquei muito feliz com os números que a Cristiane me passou ainda há pouco, né, sobre as salas de recursos, de como eles estão encaminhando tudo aí, criando um protocolo de procedimento, né, para que a educação ela não esteja ligada a pessoas, né, a um indivíduo, mas que ela faça parte de uma política maior, que deve ser a obrigação de todo município, de todo estado, de todo o país, porque o que o país faz, o que o estado faz, o que o município faz, é o imposto que tu paga, né? E a gente tem uma ideia de que é favor. Não existe favor nessa relação, muito pelo contrário. Você só retorna para o cidadão aquilo que o cidadão contribui. Tá? Então, parabéns ao município de Iranduba, eu ia falar Manacapuru, que tem um trabalho muito semelhante também, e que está desenvolvendo assim, um trabalho primoroso, com resultados, né, à frente aí a nossa querida Cristiane, que entende muito de educação e principalmente de educação especial. Um abraço a todos, agradeço e a gente retorna num próximo bate-papo. Até mais.